Fala galera do canal do professor Thiago Lira, fazer um vídeo aqui um pouco estanque. Eu venho gravando um vídeo sobre os problemas filosóficos dentro da obra do Adolfo Carpio, filósofo argentino. Vou dar uma paradinha que quero falar um pouquinho sobre essa obra aqui do Dilthey, que se chama A Essência da Filosofia, tá? Por quê? Muitos alunos perguntam o que seria um sistema filosófico, né? Existiria um sistema filosófico universal? O que é um sistema filosófico? E eu acho que o Dilthey responde muito bem essa pergunta com esse livro, A Essência da Filosofia, que nada mais é do que ensaios do Dilthey reunidos, né, pela editora Vozes. A Vozes tem a tradição de reunir excelentes obras filosóficas, tá? Kant, Hegel, Heidegger, enfim, os clássicos gregos, Platão, Aristóteles, tá? Em versões assim, como que eu posso dizer, com uma breve introduçãozinha e a obra literal, de fato, tá? O Dilthey foi um filósofo alemão que impactou muito a obra do Heidegger, tá bom? E do Gadamer, que é um filósofo muito ligado à hermenêutica, que eu venho utilizando muito no meu trabalho de pós-doutorado. Meu trabalho de pós-doutorado junto à Universidade de Bolonha é um pós-doutorado que está tentando investigar uma ideia de verdade na filosofia, na metafísica e a sua aproximação com o direito, tá? A minha tese de doutorado junto à PUC de Buenos Aires foi uma tese focada na ideia do poder, na ideia da divisão dos poderes e o ativismo judicial, tá bom? Com uma pegada muito na história da filosofia, desde os antecedentes a Montesquieu, né, até os pós-modernos, tá? E agora, no pós-doutorado, eu venho aprofundando a ideia da verdade e o seu impacto diretamente no direito, tá bom? Num ponto de vista metafísico, verdade na metafísica clássica de Aristóteles, tá? São Tomás de Aquino, metafísica de Hegel, Leibniz, e dentre outros filósofos, e na sua pegada também moderna e contemporânea, metafísica mais, a verdade, perdão, no caso também olhada ali pelos materialistas e a sua relação com o poder, principalmente nas ideias de Michel Foucault, na tradição marxista também. Então, meu pós-doutorado está nessa pegada, nessa investigação, e eu não tenho como fugir, de certa forma, da ideia hermenêutica, tá, filosófica, que o Dilthey vai influenciar o Gadamer, que é um grande nome na filosofia hermenêutica, tá bom? Existiria, no fundo, o meu pós-doutorado quer pensar, existiria uma verdade metafísica que poderia ser aproximada do direito ou não, ou o que se tem são verdades realmente parciais dentro de um processo jurídico, tá? E o Dilthey, pessoal, ele vai falar sobre sistemas filosóficos. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui do Dilthey, que eu estou gostando bastante, né? O que é um sistema filosófico, né? Sistema filosófico, pessoal, assim, falando num vídeo aqui bem rápido, seria um arcabouço, né, filosófico, que vai tentar explicar o mundo, a realidade, e temas filosóficos como Deus, sentido da vida, enfim, temas que são caros à tradição filosófica, determinismo, livre-arbítrio, tá? O que é o belo, dentro de um eixo, tá, desse sistema propriamente dito. Então, por exemplo, o sistema marxista vai olhar a realidade como um processo histórico, material, ok? De certa forma, um conglomerado de forças, onde essas forças dialeticamente vão estar em luta do ponto de vista material, não há transcendência a priori no sistema materialista marxista, tudo bem? Então, ou seja, um sistema marxista, a rigor, quer estudar as estruturas de poder e pensar como que nessa dialética de quem tem o poder e quem não tem, vai se estruturando para quem tem se manter e quem não tem os meios desse poder, possa enxergar as fissuras para, nesse processo dialético, ter uma mudança. No fundo, a ideia entre a classe operária, na tradição marxista, século XVIII para cá, não é?
e a burguesia. Então, um exemplo bem fácil de ser percebido. Por exemplo, Hegel, que vai influenciar Marx de certa forma, na sua dialética do espírito, bem, na sua metafísica, Hegel tem um outro sistema filosófico. O sistema filosófico hegeliano é um sistema filosófico que não nega a transcendência a rigor. Existiria ali um espírito absoluto que vai se manifestando na história por meio da dialética, tá bom? De uma dialética histórica, que ela não é materialista como é o sistema filosófico marxista, tá bom? Porque ela não nega, de certa forma, uma metafísica, tá? Não se esqueça da frase do Marx, né? Os filósofos tentaram compreender a história e o mundo, agora chegou a hora de transformar. Há uma preocupação marxista em transformação do mundo, tá bom? Até porque o Marx está ali numa revolução industrial e um mundo que se apresenta com muitas distorções. O Hegel, ele já tem um sistema filosófico que vai se pensar numa espécie de uma metafísica que não negaria a transcendência. Então, o que seria o absoluto em Hegel? Como ele se manifesta na consciência dos particulares? É o sistema filosófico hegeliano. Se a gente voltar na Grécia clássica, o berço da filosofia, nós vamos ter o eixo Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Pegando na dicotomia o sistema filosófico platônico, que é o sistema filosófico ligado à transcendência, no sentido de que existiria uma verdade que deveria ser buscada por meio do esforço filosófico. Essa verdade não estaria a rigor no mundo físico, tudo bem, tá? Onde a tradição cristã em Santo Agostinho vai beber, ok? Pensando que o Logos, a razão, seria Cristo, tá? E o outro, que é um sistema filosófico platônico, socrático-platônico, ok? De que o que há na atividade filosófica seria pegar esses flashes de uma realidade maior, ok? Então, pensando, por exemplo, o conceito de belo, de justiça, de verdade, para além do mundo físico. E na tradição aristotélica, Aristóteles foi discípulo de Platão, há uma espécie de ruptura, pensando a filosofia como atividade da praxis, né? A filosofia como atividade do material. Então, nesse eixo Platão e Aristóteles, você tem essa divisão, onde o sistema filosófico aristotélico vai pensar no esforço humano de reunir saberes a rigor, ok? Se você pegar lá a metafísica de Aristóteles, ele começa reunindo uma doxografia dos saberes e tenta condensar esses saberes produzidos até então. É Aristóteles que vai falar de pré-socráticos, por exemplo, que a gente conhece, como, por exemplo, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Demócrito e etc. Então, Aristóteles está, de certa forma, preocupado em reunir os saberes, um pouco cheiro de uma ciência, como a gente entende hoje. Então, aquela clássica diferença entre Sócrates, Platão na transcendência e Aristóteles no mundo físico. Claro que isso tem, pessoal, modulações. Aristóteles não, de certa forma, nega a transcendência. Se você olhar a metafísica, ele está preocupado também com o seu motor primeiro, né? Enfim, é um outro sistema filosófico. O sistema filosófico aristotélico, ele rompe um pouco com o sistema filosófico platônico, pensando no mundo sensível. Então, o sistema filosófico seria esse eixo pelo qual há a sistematização da filosofia na figura do filósofo, que vai tentar responder as perguntas filosóficas na tradição filosófica como um todo, tá? O Whitehead, o filósofo do século passado, chamado filósofo do processo, né? Ele vai dizer que toda filosofia é uma nota de pé de página de Platão e Aristóteles, nesses dois eixos, né? Claro que é uma frase bem apimentada aí, tá bom? Mas o Dilthey, como um grande filósofo historicista, podemos dizer assim, ele está olhando a história da filosofia e nesses ensaios, a essência da filosofia, ele introduz com a ideia de sistema filosófico a posicionar, tá? Posicionar, de certa forma, a filosofia dentro da tradição da história, mas pensando nos sistemas filosóficos, né? Os sistemas filosóficos estão aí e a partir de então há esses movimentos, são palavras minhas, dos blocos para tentar responder às perguntas tão caras à filosofia que sempre estão aí, não é? Então, pessoal,
Por exemplo, o Dilthey começa assim, no seu ensaio 1. Primeiras determinações sobre o estado de coisas universal. Há sistemas filosóficos que marcaram mais do que qualquer outro a consciência da humanidade. Sistema pelos quais nós sempre nos orientamos em relação ao que é filosofia. Então, a preocupação dele aqui com uma espécie de um traço formal da filosofia nesses sistemas filosóficos. Por exemplo, o sistema kantiano. O sistema kantiano, ao tentar conciliar racionalistas e empiristas, deu ao mundo uma ideia, um sistema que vai reformular a relação entre sujeito e objeto. Entendem? Então, eu sou um kantiano, ou seja, eu estou olhando a tradição filosófica e respondendo essas perguntas a partir de um sistema kantiano de fincamento na tradição. Então, por exemplo, no caso do sistema kantiano, bem resumido, nós podemos ver apenas um fenômeno na relação sujeito-objeto. Eu não posso conhecer a coisa em si. A metafísica cabe outra coisa. Entendeu? Então, é um outro sistema filosófico. Então, os sistemas filosóficos como um todo, de certa forma, pelo que o Dilthey está dizendo aqui, olha o que ele fala aqui, ó. Os autotestemunhos dos filósofos sobre sua atividade criadora, que mereciam certamente ser reunidos, mostram de saída a juventude de todos os pensadores imbuída da luta com o mistério da vida e do mundo, e sua relação com o problema do mundo. Perdão. E sua relação com o problema do mundo faz-se valer em cada um dos seus sistemas, em cada um dos sistemas de uma maneira própria. Isso aqui é muito interessante. A luta com o mistério da vida e do mundo e sua relação com o problema do mundo faz-se valer em cada um dos sistemas de uma maneira própria, de tal modo que as propriedades formais dos filósofos revelam nesses sistemas uma ligação secreta, é uma ideia de nexo que o Dilthey vai trabalhar aqui, com a direção mais interna, capaz de levar a uma fixação e configuração da personalidade, a imposição da soberania do espírito, aquela constituição intelectual que quer elevar todo fazer à consciência e não quer deixar para trás nada na obscuridade do mero comportamento. Então, olha o que ele fala aqui, na luta com o mistério da vida e do mundo e sua relação com o problema do mundo, faz-se valer cada um dos sistemas a uma maneira própria. Então, assim, bem popularmente falando, você é marxista, então você enxerga o mundo de uma maneira marxista. Imagine isso no mundo polarizado, no mundo de IA que a gente vive, no mundo de fake news, no mundo que você só enxerga aquilo ali. A verdade, se ela existe, ela vai, porque você está dentro de um sistema e às vezes ele sabe que está também, seja marxista ou seja um sistema oposto àquilo. Não quero fazer apologia a nada, pelo amor de Deus, nunca foi minha função, tá? Vamos voltar para o sistema filosófico. Mas numa conversa aí de rua, qualquer, entre amigos, você é kantiano, você é hegeliano, você é muito platônico, muito idealista, você é muito idealista, você é hegeliano. Ou seja, o sistema filosófico, de certa forma, eles vão responder às perguntas filosóficas, aos problemas do mundo, como diz o Dilthey, e sua relação com os problemas do mundo de maneira própria, como o Dilthey fala aqui. E aí ele vai no seu ensaio 2, que se chama a dedução, olha aqui, a dedução histórica dos traços essenciais da filosofia a partir do nexo dos sistemas. Então, existiria um nexo dos sistemas que conectaria esses sistemas filosóficos? Essa é uma pegada do Dilthey, para mim, sensacional, que poderia, de certa forma, trazer a metafísica aqui. É claro que eu estou, estou nesse trabalho de pós-doutorado aqui, tentando, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Todo e qualquer trabalho filosófico vivo surge nesta continuidade
e o passado da filosofia atua em cada pensador. Então Dilthey é historicista, né? Pode ser. Ele está dentro de uma tradição, de um sistema filosófico historicista, que não consegue enxergar a filosofia fora do seu eixo, né? É aquele pensamento do Hegel, né? O espírito do seu tempo. Mas vamos lá. Então, de novo, ó. Qualquer trabalho filosófico, viu, surge nesta continuidade, e o passado da filosofia atua em cada pensador. Isso é importante. O passado, o Heidegger fala, né? A gente conversa com mortos. Ele, salvo engano, o Heidegger fala, antes de estudar minha obra, estudo 10 anos de Aristóteles, né? Então, o passado da filosofia atua em cada pensador, de tal modo que ele, mesmo onde ele se desespera em relação à solução desse grande enigma, também é determinado por esse passado, a sua nova posição. Assim, todas as posições da consciência filosófica, olha o que fala, todas as posições da consciência filosófica, todas as determinações conceituais da filosofia, nas quais essas posições chegam a se expressar, formam um nexo histórico. A ideia de nexo histórico aqui. Então, ou seja, você não tem como abandonar a tradição, ela está aí. Né? Muitos falam, né? Filosofia é você dialogar com mortos. Né? Essa tradição, você não tem como, né? Enfim, vou parar por aqui, mas a ideia, de certa forma, no caso do meu trabalho de pós-doutorado, junto à Universidade de Bolonha, na Itália, é pensar a verdade do ponto de vista metafísico. Então, eu não posso não olhar a tradição desde Aristóteles para cá, né? Que de certa forma foi o primeiro a falar em metafísica. E eu não posso deixar o Dilthey de lado nessa ideia de nexos, de que talvez, né, aí aqui, pessoal, lá no capítulo, na página 139, o Dilthey vai falar a ideia fundamental da minha filosofia. Então, onde ele vai falar da minha filosofia, ele traz algumas considerações, e aqui é o que, na minha opinião, humilde, dá para perceber que ele realmente é um historicista, tá? Na página 140 ele traz, inclusive, algumas proposições, entendeu? Olha o que ele fala aqui, ó. Toda e qualquer ciência particular tem de lidar com conteúdo parcial, né, dessa realidade efetiva. A ciência, no caso, né, aquela frase, salvo engano, do Ortega y Gasset, estuda o que se sabe, a filosofia o que não se sabe. Então, talvez caberia a figura do filósofo dentro de uma tradição e talvez dentro de um sistema filosófico. Há quem diga, por exemplo, que nenhum filósofo hoje vivo, né, por exemplo, Habermas faleceu agora, um grande filósofo da história da filosofia, né, será que ele deixou um sistema filosófico? Muitos dizem que sim. Sistema filosófico que tenta responder a pergunta a partir da tradição, mas deixando realmente seu legado. Enfim, isso é briga de cachorro grande, tá? Eu sou um estudante de pós-doutorado. Não sei se alguém vai discordar de alguma coisa. Teoricamente, eu não dei muita opinião aqui minha. Eu tô talvez trazendo alguns fatos, vamos dizer assim, tá? Mas me encantou Me lembrou, pessoal, o Wittgenstein. Quem gosta, né? O Wittgenstein, naquele seu último livro, que não foi publicado, acho que são problemas filosóficos também, onde ele começa dissecando todas as proposições que ele encontrou ao longo da vida. Aqui me parece o Dilthey um pouco assim, né? Mas no fundo, encampado, né? Passeando por essa ideia de sistemas filosóficos aí. Então, é isso. Um grande abraço no professor Thiago Lira. Espero que gostem desse vídeo. É um vídeo um pouco mais pesado, mas vamos que vamos.